A República Federativa do Brasil começou no ano de 1889 e ela viria a mudar completamente o rumo da economia e política brasileira. Pois se na época do Segundo Reinado, que foi o período de Dom Pedro II como imperador, o Brasil, embora ainda fosse um país mais agrário, ele estava passando por um forte processo de industrialização. Porém, foi com o início da República que essa lógica viria a se inverter. E agora, basicamente quem mandava na política nacional eram os grandes donos de terra. E isso veio com que a cultura brasileira passasse a ser de novo completamente anti-indústria. Nessa época, então, foi feita a política do café com leite, onde basicamente apenas os estados de São Paulo e Minas Gerais é que mandavam em toda a política nacional. E a política do café com leite consistia em que basicamente uma hora seria um presidente paulista, outra hora um presidente mineiro. Eles iam ficar se revezando no poder justamente porque São Paulo era o maior exportador de café, que era o maior bem do Brasil na época, o Brasil era o país do café, e Minas Gerais o maior de leite. Então eram os estados que mais geravam riqueza para o Brasil e por isso eram os que realmente mandavam, influenciavam em todo o país. Nessa época também era feito o voto de cabresto, em que basicamente os políticos locais, os governadores locais, eles obrigavam a população da região a votar em determinados candidatos, já que realmente quem mandava no Brasil nessa época eram os oligárquicos. Então nessa época foi o período que o Brasil ficou mais elitista em toda a sua história, já que quem realmente mandava no Brasil eram os donos de terra, os senhores de terra, enfim. Mas essa lógica, essa política do café com leite, que parecia que viria a ser o rumo do Brasil por muito tempo, viria a chegar a um fim. E esse fim, essa mudança, essa nova política, tem um nome, que foi um dos nomes mais polêmicos, mais influentes e mais amados da história do Brasil. Este nome é Getúlio Vargas. Getúlio Vargas nasceu no ano de 1882. Ele nasceu ainda na época do Império do Brasil, mas no finalzinho dele. Ele era do Rio Grande do Sul, seu pai era militar e ele viveu em um forte contexto de influência política, porque a família dele era de tradição política. Então, por conta disso, ele desde muito criança foi fortemente educado em história, geografia, leis e aprendeu desde muito novo os principais conflitos políticos do Brasil na época. E também ele estudou a vida inteira em colégios de militares, o que fez ele desde muito novo aprender sobre disciplina, sobre patriotismo, sobre esforço próprio, enfim. E isso mudou muito a sua mente e fez com que ele, ainda muito novo, fosse considerado alguém muito inteligente, muito curioso, muito estudioso até, porque ele realmente gostava de se envolver com a cultura do Brasil na época, com os principais interesses, com as principais questões, enfim, ele realmente era bem interessado nisso, porque ele foi criado assim, a sua família tinha muito interesse na política, tinha participação ativa nela lá no Rio Grande do Sul, então ele acabou sempre tendo muito contato
com esse mundo da política, da economia como um todo, enfim, e tudo indicava que ele iria, tal como a sua família, também seguir esse ramo. E ele entrou para a faculdade de Direito em Porto Alegre, se formando em 1907. Foi também nesse ano, após ele se formar, que ele se tornou promotor público, e ele ganhou muito destaque, porque ele era considerado alguém muito calmo, muito frio, muito reservado, muito técnico, e fez com que ele realmente tivesse muito êxito na sua profissão. Ele basicamente, então, ele já ganhou respeito de muitas pessoas por ele já ter um cargo público para ele, e ele ter se mostrado uma pessoa exemplar no seu trabalho. Ele já ganhou um respeito, uma imagem boa das pessoas a partir daí. E isso foi o suficiente para que no ano de 1909 ele se filiasse ao Partido Republicano Rio-Grandense, que era o maior partido do Rio Grande do Sul na época. Era o partido do governador do Rio Grande do Sul, que era o Borges de Medeiros. Guardem bem esse nome porque ele vai ser muito importante. Basicamente, então, o Getúlio Vargas ele se filiou ao partido, e nesse mesmo ano ele se candidatou a deputado estadual no Rio Grande do Sul e foi eleito. E como deputado estadual, ele também teve muito destaque, um destaque até ainda maior do que ele como promotor público. Porém, nós devemos nos lembrar, como foi dito, nessa época apenas São Paulo e Minas Gerais realmente eram os estados que tinham influência em todo o país. Os gaúchos, lá no Rio Grande do Sul e tal, eles, tal como todos os outros estados, também queriam ter essa influência, mas não tinha. Era uma política muito local, muito descentralizada, muito agrária, enfim, o Getúlio Vargas sabia disso. Então ele foi eleito deputado estadual, e como deputado estadual, ele ganhou destaque, especialmente por ele ter ajudado na conciliação do partido, já que embora fosse o maior partido do estado, tinha mais influência, enfim, ainda assim tinha muitos conflitos internos, tinha muitas brigas no partido. O Getúlio ele ajudou a conciliar todas as alas do partido, ele foi uma peça fundamental nisso. Além do mais, também ele ajudou no tratado de fronteiras entre Brasil e Uruguai, justamente porque o Rio Grande do Sul faz fronteira com o Uruguai, e na época as disputas por território e tal estavam muito fortes, as questões geopolíticas estavam muito em alta, e o Getúlio, por ser deputado estadual do Rio Grande do Sul e fazer fronteira com o Uruguai, então ele foi importante para a formulação de tratados, enfim, de fronteiras entre o Brasil e o Uruguai. E também ele sempre se mostrou um fiel aliado do Borges de Medeiros, o governador do Rio Grande do Sul. Ele sempre se manteve muito fiel a ele, porque existiam políticos dentro do partido que eram contra o Borges de Medeiros, mas o Getúlio sempre se mostrou um excelente aliado dele, e os dois ficaram muito amigos por conta disso. Não é à toa que o Vargas, então, por ele fazer esse trabalho e tal, e começar a ser considerado pela população como um político técnico, porque como na época, basicamente quem só podia ser político eram mais pessoas ligadas à terra, eram senhores de terra, ou tinham alguma ligação com eles, então, basicamente, não era uma política muito bem culta, não era uma política muito bem elegante, era uma coisa muito voraz, muito inculta, muito de brigas o tempo todo. O Getúlio, por ser uma pessoa mais fria, mais educada, mais racional, mais reservada, até mais quieta, ele começou a ser conhecido por todo o Rio Grande do Sul como político técnico. Ele era assim conhecido, isso ganhou o respeito dele pela população, ainda mais que ele defendia ideias nacionalistas e trabalhistas, o que era muito polêmico na época, justamente porque na época a política do café com leite fazia com que as pessoas tivessem em mente a ideia de que só paulistas e mineiros eram importantes para o Brasil. Claro, também tinha o Rio de Janeiro como a capital, mas de influência em toda a política nacional eram basicamente paulistas e mineiros. O Getúlio trazia a ideia nacionalista de você unificar a nação, de você centralizar a nação, de você torná-la soberana, que o Brasil não era na época, porque ele era muito dependente de outros países. Isso era muito polêmico. O Getúlio ele pode ser considerado, nesse sentido, um sucessor de Dom Pedro II, porque a política nacional como um todo do Dom Pedro II era extremamente nacionalista, já que ele tinha essa ideia de tornar o Brasil um país soberano, um Brasil desenvolvimentista,
que construísse, investisse na ciência, na cultura como um todo, que fosse independente de outros países, que fosse unificado, que fosse centralizado, que tivesse um líder forte e carismático. Era uma ideia do Dom Pedro II, essa que o Getúlio acabou herdando, porque com a proclamação da República, a chamada República Velha, isso virou umas ideias muito impopulares. Ninguém mais estava interessado nessas ideias nacionalistas que eram muito associadas ao Dom Pedro II, portanto, ao Império, à monarquia, que era uma coisa já impopular na época. O Getúlio, então, trazer essa ideia era algo polêmico, ainda mais vindo de um gaúcho, porque gaúchos não tinham influência na política nacional, então era algo muito polêmico que ele estava fazendo. Então ele já muito novo, já como simples deputado estadual, já estava começando a ganhar um destaque, uma fama muito grande. Estava chamando a atenção das pessoas. Não é à toa que ele foi reeleito como deputado estadual no Rio Grande do Sul 2 vezes, em 1913 e 1917. Quando o terceiro mandato de Getúlio Vargas acabou no ano de 1922, no ano seguinte ele acabou concorrendo a deputado federal, ou seja, ele teria que se mudar lá para o Rio de Janeiro. E foi o que aconteceu, ele foi eleito deputado, então ele foi do Pampas até a capital do Brasil, para então se tornar o líder da bancada do Rio Grande do Sul na Câmara. Veja a importância dele. Ele começou a ser considerado o segundo maior nome da política do Rio Grande do Sul, atrás apenas do Borges de Medeiros. Mas então ele, como líder da bancada dos gaúchos, começou então a ser o segundo nome mais cotado da política rio-grandense. Então ele começou a ser deputado federal no ano de 1923, porém no ano de 1926... o presidente Washington Luiz, que era um presidente paulista, chamou o Getúlio para ser ministro da Fazenda, que, para quem não sabe, é basicamente o ministro da Economia. E foi então a partir daí que o Getúlio começou a ter pela primeira vez mesmo um impacto muito grande na economia do Brasil na época. Como eu falei, ele seguia uma ideia muito desenvolvimentista. O sonho dele, então, era fazer com que o Brasil construísse uma indústria própria, uma cultura própria, enfim, investisse pesadamente na ciência, fosse um país soberano nesse sentido. Claro, também ele começou a defender ideias trabalhistas e populistas, o que ganhou muito apoio popular dele. Ele, então, já como ministro da Fazenda, ele já era um nome conhecido por todos os brasileiros. Ele estava começando a ganhar muito respeito e a admiração das pessoas, justamente por essa polêmica dele de ser um nacionalista e também por ele defender o povo, os trabalhadores como um todo, enfim. Então isso ganhou muita admiração dele. Claro que também tem o fato dele, como eu falei, ser considerado um político técnico, um político racional, isso chamar a atenção por sua vez, mas aliado ao fato dele defender ideias patriotas e defender ideias trabalhistas, isso foi o suficiente para ele ganhar muito destaque, muita admiração das pessoas. Porém, enquanto Vargas estava subindo na sua carreira política, se tornando um deputado federal e ministro da Fazenda, ao mesmo tempo no Rio Grande do Sul, sua terra natal, estava um completo caos, uma completa bagunça. Por quê? No ano de 1922, o Borges de Medeiros ele se candidatou pela 5ª vez consecutiva de governador do Rio Grande do Sul. Se ele fosse eleito, iria totalizar 25 anos dele no poder. Seria o maior período de um governador da história do Rio Grande do Sul. Obviamente, então, membros dentro do Partido Republicano Rio-Grandense e até inimigos desse partido, obviamente, iriam se posicionar contra isso. Porém, o Borges de Medeiros foi eleito ainda assim. Isso foi o suficiente para gerar a revolta de 1923, que durou 11 meses e terminou num acordo de paz. E esse acordo basicamente definia que o Borges de Medeiros ele poderia concluir seu mandato, porém, ao final dele, ele não poderia se candidatar de novo. Ele poderia indicar um outro nome para o seu partido, mas ele não poderia se reeleger. Foi assim, então, feito, e o mandato do Borges de Medeiros acabou no ano de 1927, um ano após o Vargas ser escalado como ministro da Fazenda. E quem que o Borges de Medeiros indicou como o seu sucessor, como o novo nome para ser o candidato do seu partido para governador do Rio Grande do Sul? Ele mesmo, o Getúlio Vargas. Ou seja, as pessoas estavam percebendo já que o Getúlio era o herdeiro do Borges de Medeiros. As pessoas sabiam disso. Na verdade, já era um fato na época, já em 1927, que o Vargas era o novo Borges de Medeiros, que o novo maior nome do Rio Grande do Sul não era mais o Borges de Medeiros, era o Vargas. Ele era o novo maior político do Rio Grande do Sul, o novo gaúcho mais
influente que tinha na época, enfim, não era mais o Borges, era o Getúlio. Bem, o Getúlio, então, obviamente, ele foi eleito e ele assumiu o mandato no ano de 1928, já como governador do Rio Grande do Sul. Porém, ele não ficou muito tempo. Sabe por quê? Porque no ano seguinte, em 1929, ocorreu a famosa crise de 29, a quebra da Bolsa de Valores, que foi um baque muito forte em todo o mundo. A economia de todos os países do mundo foram profundamente afetadas. O Brasil não foi diferente. Na época, o Brasil era o país do café, que mais exportava e produzia café no mundo era o Brasil. E, bem, as pessoas lá de fora, de outros países, não tinham mais dinheiro para comprar café por causa da crise muito grande que teve. Então, o Brasil, a economia brasileira foi muito prejudicada. A economia começou a ruir aqui no Brasil. E qual foi a solução que o presidente na época, Washington Luiz, acabou arranjando? Ele fez uma espécie de golpe, porque ele quebrou uma tradição que durava décadas, no caso, a tradição da política do café com leite, e ele indicou como seu sucessor um outro paulista. Lembrando que era para revezar entre paulistas e mineiros, mas o Washington Luiz escalou um presidente paulista de novo como seu sucessor, que no caso seria o Júlio Prestes. E isso foi o suficiente para gerar uma enorme revolta no Brasil. E essa revolta acabou formando a Aliança Liberal. A Aliança Liberal eram basicamente todos os estados que eram agora inimigos de São Paulo, dos paulistas como um todo, que queriam agora mais influência. O Getúlio, por ele ser nacionalista, por ele ser contra a política do café com leite, e as pessoas saberem disso, imediatamente começaram a ver ele como uma espécie de líder dessa revolta, dessa aliança liberal que foi feita. O Getúlio viu isso como uma excelente oportunidade para ele começar a defender mais a fundo suas ideias de quebrar essa política do café com leite, e ele basicamente se tornou o líder da Aliança Liberal. Então, basicamente, todos os estados que não queriam mais o São Paulo como o estado que iria colocar um novo presidente, se aliaram ao Getúlio. Getúlio virou o líder dessa aliança que unia todos esses estados que estavam contra São Paulo. Basicamente foi feito um tratado que no ano de 1930 iria ocorrer uma eleição entre São Paulo e a Aliança Liberal. No caso, entre o Júlio Prestes e entre o Getúlio Vargas. Ou seja, seria a primeira vez que um presidente nem mineiro, nem paulista poderia ter a chance de ser eleito, no caso seria um gaúcho. Mas, no final das contas, o Júlio Prestes foi eleito presidente ainda assim. Getúlio não ganhou a eleição. Porém, não acabou por aí. Porque a eleição foi dada como fraude, como golpe, como uma farsa. Foi dito que foi manipulada a eleição, o resultado dela. E o estopim para isso foi a morte do vice do Getúlio Vargas, que no caso era o João Pessoa. Ele foi morto por um adversário político e as pessoas colocaram a culpa no Júlio Prestes, que já era considerado um farsante por ser acusado de manipular a eleição. Isso foi o suficiente, então, para gerar a famosa Revolução de 30, que consolidou de vez a Aliança Liberal contra São Paulo e colocou Getúlio como líder, que foi feita uma enorme revolta armada por militares, por várias pessoas, para realmente tirar tanto o Washington Luiz do poder, que na época era o presidente, como impedir o Júlio Prestes de ser o cara que ia ser o novo presidente. E, bem, foi isso que aconteceu. No mesmo ano que a revolta começou, foi no mesmo ano também que ela acabou. E o Washington Luiz, ele foi retirado do poder e Getúlio Vargas foi eleito. Foi colocado, foi escalado, melhor dizendo, como o novo presidente do Brasil. E Getúlio Vargas, então, nessa época, começou o governo provisório, em que basicamente Getúlio tinha um poder quase que total. Não era total ainda, obviamente, mas ele tinha já bastante poder em suas mãos. Pelo menos mais poder do que o Washington Luiz e todos os presidentes antes dele, por exemplo. E ele ficou, então, como presidente do Brasil, nessa época do governo provisório, por 4 anos. E nessa época ele criou muitas coisas. Ele começou a implantar já as suas políticas nacionalistas e desenvolvimentistas que eu acabei falando anteriormente. Pois, nessa época dele, no governo provisório, ele iniciou a legislação trabalhista, que foi algo completamente inovador na história do Brasil. Basicamente, o Getúlio Vargas, iniciativa própria dele, porque ele era um trabalhista, ele era dessa corrente, dessa escola política, filosófica, enfim, do trabalhismo, ele criou a legislação que beneficiaria os trabalhadores. No caso, ele criou o salário mínimo,
ele criou um limite de carga horária semanal, ele criou as férias remuneradas, e isso foi o suficiente, gente, para o Getúlio conseguir total apoio popular. O Getúlio Vargas, gente, eu quero que vocês entendam que acho que nenhum líder na história do Brasil conseguiu tanto apoio nessa época em massa quanto ele, porque o benefício que ele fez a todos os trabalhadores brasileiros foi uma coisa inacreditável. Ele realmente melhorou muito a vida do brasileiro médio, justamente por isso, porque antes do Getúlio Vargas, as pessoas não tinham direito nem a férias. As pessoas mal tinham direito de uma folga na semana. Era difícil você conseguir uma folga na semana. Porque o comum mesmo era as pessoas trabalharem pelo menos 6 vezes por semana e às vezes até 7 dias por semana. O Getúlio criou então um limite de horas semanais, porque as pessoas antes dele trabalhavam cerca de 14, 15 horas por dia. E ele colocou um limite de 8 horas por dia. E também criou as férias remuneradas, salário mínimo, porque antes dele os salários também eram muito fracos, eram realmente bem miseráveis. Ele criou um salário mínimo e isso fez com que ele ganhasse um apoio massivo do povo. E já nessa época ele foi apelidado de pai dos pobres. E esse apelido não é nem um pouco equivocado, gente, porque existem alguns líderes aí recentes da história do Brasil que são chamados às vezes de pai dos pobres, acho que vocês já devem saber de quem eu estou falando, que são chamados assim de forma equivocada. Porque comparar essas pessoas que vocês estão pensando com o Getúlio, pelo amor de Deus, não tem nenhuma comparação. Não existe nenhuma comparação. Porque não teve nenhum outro líder na história do Brasil que acabou beneficiando de fato os trabalhadores como o Getúlio. Não teve nenhum outro que beneficiou os pobres do que o Getúlio. Não teve outro. Então o título dele de pai dos pobres é justo. É muito justo nesse sentido. Não é à toa que se você perguntar para uma pessoa mais velha, perguntar o que ela acha do Getúlio Vargas, a chance dela falar que ela admira ele, que ela gosta dele, é muito grande. Eu posso dar um exemplo meu, por exemplo. Meus avós, que são as únicas pessoas que eu conheço que viveram a época do Getúlio Vargas, tanto minha avó Nilce, né, por parte de mãe, quanto meu avô Amador, porque infelizmente meus avós por parte de pai já faleceram, mas pelo que eu sei, eles gostavam do Getúlio, porque eu lembro que eu já conversei com a minha avó Maria, por parte de pai, eu lembro que ela já elogiou muito o Getúlio, mas eu sei, porque eu já conversei também recentemente com meus avós maternos, Nilce e Amador, os dois gostam do Getúlio Vargas porque entendem a importância dele para todos os brasileiros. Então eles são admiradores deles. Mas você perguntar para uma pessoa mais velha o que elas acham do Getúlio, que é muito difícil dizer que não gosta. Porque o Getúlio ajudou muito o Brasil nesse sentido, especialmente os trabalhadores. Isso foi uma coisa que mudou muito o Brasil. Então, iniciando essa legislação trabalhista e tal como um todo, que foi durante esse governo provisório, outra coisa importante também foi que no ano de 1834, que seria o último ano dele no governo provisório, ele criou a nova Constituição do Brasil, a Constituição de 1934. E o curioso é que foi 100 anos após a Constituição de 1834, que eu falei no último documentário sobre o Dom Pedro II, eu falei que foi criado a Constituição de 1834, na época da regência do Brasil, e 100 anos depois foi feita uma nova Constituição pelo Getúlio, que, de novo, foi completamente inovador, porque com essa nova Constituição foi criado basicamente a justiça eleitoral, que tornou o voto secreto. Antes do Getúlio, o voto não era secreto, o voto era aberto. E justamente por isso que ocorria o voto de cabresto, que eu falei que os políticos locais, os governadores de cada estado, forçavam, obrigavam a população a votar em certas pessoas. E se não votassem, essas pessoas acabavam sofrendo consequências. Porque os políticos, os governadores, tinham conhecimento de quem que eles votavam, porque o voto não era secreto. Com o Getúlio, o voto passou a ser secreto. Foi reduzido a idade eleitoral de 21 anos para 18 anos. E, além do mais, foi permitido o voto feminino. Sim, Getúlio Vargas foi o presidente que fez com que as mulheres pudessem votar pela primeira vez na história do Brasil. Então olha as mudanças profundas que esse homem estava causando na história do Brasil. Era realmente muito inovador. E você pode ser o inimigo de Getúlio Vargas que foi, você pode odiar ele, mas você não pode negar uma coisa, que ele foi um político, um brasileiro que definiu eras, que ele mudou para sempre a história do Brasil. Você não pode negar isso, você pode ser o cara que mais é hater do Getúlio Vargas. Agora, uma coisa é fato,
Ele definiu eras, ele moldou a nossa história para sempre. Infelizmente, como vocês vão ver com o decorrer do vídeo, o legado dele acabou sendo um pouco quebrado por políticos que vieram depois dele, que da morte dele, enfim, os inimigos de Getúlio acabaram chegando ao poder. Isso fez com que o Brasil decaísse muito. Mas, no geral, ele moldou muito a nossa história. Vamos voltar aqui, então, para a parte que nós estávamos, na época de 1834, que ele criou a nova Constituição. Mas foi também durante esse governo, após ele criar a Constituição, que no caso começou a ser chamado de governo constitucional, porque antes dele criar a Constituição era o governo provisório. Após ele criar, no ano de 1834, passou a ser o governo constitucional, que aí reduziu um pouco o poder dele, né? Porque com a nova Constituição, enfim, se tornou uma coisa mais formal, já que no governo provisório, como o próprio nome diz, era uma coisa provisória. Então, os poderes estavam se ajustando ainda, então justamente por isso que o Getúlio tinha tanto poder. Porém, foi também durante o governo constitucional que o Getúlio passou a ter fortes problemas com grupos comunistas e integralistas, que basicamente esses foram os maiores movimentos de massa da história do Brasil. O movimento comunista dos anos 30 no Brasil estava fortíssimo, que era a esquerda brasileira, era basicamente aliada aos comunistas, e tinha os integralistas, que eram o grupo da direita do Brasil, embora os integralistas eles se considerem até hoje como grupos de terceira posição, eles não se consideram nem de esquerda nem de direita. Porém, o fato era que na época os integralistas eles eram automaticamente associados à direita e até à extrema direita. Eles eram associados. Então o Getúlio passou a ter problemas com os dois lados. Por quê? Os integralistas, no começo, eles eram aliados do Getúlio. Eles eram realmente a favor da revolução que ele fez em 1930. Porém, com o tempo, passaram a ter um pouco de problemas com ele e tal. É um motivo até bobo. É um pouco de ciúmes. Porque Getúlio acabou não colocando muitos integralistas junto com ele, sabe? Junto dele no poder. Os integralistas, eles achavam que se o Getúlio chegasse ao poder, o movimento integralista ia ganhar muita força, ia começar a ter participação ativa no governo, que não foi o caso. O Getúlio ele não deu muita bola para os integralistas e isso machucou muito eles, que antes que eles eram aliados de Getúlio Vargas, eles meio que se tornaram um pouco agora receosos em relação a ele. O cúmulo disso tudo foi uma revolta que foi feita em 1935, que foi tentado, né, um golpe de Estado por parte de grupos integralistas contra Getúlio, mas o golpe acabou não acontecendo. E após, o Getúlio passou a ver o movimento integralista com maus olhares e passou realmente a começar a investigar um pouco mais eles e tal, começou a não ver eles tão bem quanto ele via antes. Então ele começou a ter um grande afastamento por parte de integralistas, o que gerou um conflito ainda maior por parte dos dois. E muito mais por parte dos grupos comunistas, porque o Getúlio, desde o começo, lá na época que ele era do Rio Grande do Sul, no governador do Rio Grande do Sul, no caso, ele já se mostrava um profundo anticomunista, ele já odiava os comunistas desde essa época. E, bom, por conta disso, o movimento comunista do Brasil sempre foi muito inimigo dele. Então ele tinha problemas com grupos comunistas, que inclusive tentaram um golpe em 1938, também tentaram um golpe de Estado. Mas o Getúlio também passou, em contrapartida, a ter problemas com integralistas. Por conta disso que eu falei do golpe e tal, de alguns desentendimentos, ele passou a ter um certo conflito tanto com a direita quanto com a esquerda. Então o Getúlio estava em maus lençóis, digamos assim. Então, por conta de tantas revoltas, por conta de 2 tentativas de golpe de Estado, em 3 anos foram feitas 2 tentativas de golpe de Estado, isso foi suficiente para o Getúlio acabar, então, gerando um novo golpe, que foi criado o Estado Novo. Isso ocorreu no ano de 1937. O Getúlio ele acabou fechando o Congresso e ele se proclamou o novo, assim, definitivo presidente do Brasil, porque como estava um conflito muito grande e tal sobre quem teria a nova influência na política nacional, o Getúlio ele se definiu de vez como o presidente, o chefe supremo definitivo do Brasil. Foi a época de longe que o Getúlio ganhou mais poder. Porque agora, com o Congresso fechado, o Getúlio ele podia aprovar ou desaprovar as leis que ele bem entendesse. Ou seja, o Getúlio ele acabou se tornando um ditador nesse quesito, porque ditador nada mais é do que a pessoa que tem poder absoluto no país.
E, bem, o Getúlio tinha esse poder absoluto, então não tem como dizer o contrário. Ele era um ditador nesse sentido. Getúlio Vargas, então, agora como ditador do Brasil, ele podendo criar a lei que ele quisesse, a política que ele quisesse, ele começou, então, a investir pesadamente naquilo que ele acreditava. No caso, o nacionalismo desenvolvimentista. E ele criou diversas empresas estatais por conta disso, nesse sentido, para então começar a profundamente industrializar o Brasil. Ou seja, ele queria retomar o que começou a ser feito lá na época do Dom Pedro II. O Dom Pedro II estava começando a abrir então a economia do Brasil para a indústria, começou a se aliar ao Barão de Mauá, como vocês se lembram. O Getúlio começou a fazer um movimento parecido, ele começou de novo a criar indústria aqui no Brasil e criando empresas estatais para realmente alavancar a nossa economia. E basicamente as empresas que foram criadas nessa época foi, por exemplo, a Vale do Rio Doce, que foi criada no ano de 1942, a Fábrica Nacional de Motores, em 1943, o Instituto Nacional de Tecnologia, em 1942, e a Companhia Siderúrgica Nacional, em 1941. Claro, foi criadas várias outras empresas e tal, mas essas foram as principais, foram o suficiente para a economia do Brasil começar a decolar. E quando eu falo decolar, eu não estou exagerando, porque com esse investimento no nacionalismo, em empresas estatais, enfim, nos bens próprios do Brasil, nos minérios do Brasil, por exemplo, com a Vale Rio Doce, o Brasil passou a ser muito beneficiado com aquilo que ele tinha, que fazia parte do seu solo, da sua natureza, das suas terras. E o Estado brasileiro começou a usar isso em seu favor. Não só a seu favor, mas a favor de todos os brasileiros. E sabe por quê? Porque isso está documentado historicamente. O Brasil, antes do Getúlio Vargas, era o 23º país mais rico do mundo. A 23ª maior economia do mundo, basicamente. Mas após Getúlio Vargas, o Brasil ele subiu do 23º lugar para o 15º lugar. Sim, pulou 8 posições graças a essas políticas do Getúlio Vargas. E pasmem, o Brasil ele aumentou a sua indústria em 150% durante o Estado Novo de Getúlio Vargas. 150%. Gente, isso é um número surreal. Então, nós podemos tranquilamente dizer que antes do Vargas, o Brasil era um país agrário. O Brasil era ainda muito fazenda. Tinha indústria, claro, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas. Mas a gigantesca maioria do Brasil era uma fazenda. Era muito agrário. Com o Vargas isso mudou. A indústria começou a chegar em cidades pequenas até, em cidades médias, que antes a indústria, que era só concentrado em cidades grandes, começou a vir para outras cidades, começou a ir para outros estados que não conheciam isso, que viviam unicamente da terra. Então aumentou em 150% a nossa indústria. Isso mudou completamente tudo. Ele também criou a CLT em 1943, que embora hoje tenha críticos, a CLT na época do Vargas foi muito boa, muito importante, foi criado com um excelente objetivo. Se ela se corrompeu com o tempo, enfim, isso não é a culpa do Vargas de maneira nenhuma, porque o modo com o qual ele criou foi excelente e beneficiou todos os trabalhadores. E como eu falei, basta você perguntar para uma pessoa mais velha que viveu na época e pergunta para ela o que ela acha, se a vida com o Vargas no poder melhorou ou piorou. Pergunta pra ela. Eu duvido que ela vai dizer que não melhorou. É óbvio que vão dizer que melhorou. Isso é um fato histórico. Você pode ser o inimigo que for do Vargas, mas o fato é, a vida do trabalhador médio brasileiro melhorou bastante por conta disso. Por conta da economia do Brasil como um todo, que melhorou, então isso vai beneficiar o país como um todo, além do mais também o fato dele ter criado ideias políticas, leis trabalhistas que beneficiavam o trabalhador, que não faziam com que mais ele fosse tão explorado assim. Então, é um mérito do Vargas, isso nós não podemos negar. Porém, ao mesmo tempo que teve, então, essas excelentes contribuições dele ter ajudado os pobres melhor do que ninguém na história do Brasil, torna ele sim o pai dos pobres,
e ele ter melhorado muito a nossa economia, porque ele aumentou muito a nossa indústria, criou empresas estatais que aumentaram a nossa produtividade, que melhoraram muito a nossa economia, subiu muito o Brasil de posição e ganhou respeito internacional. O Brasil era visto como um país soberano e independente agora. Por outro lado, também teve algumas coisas que são um pouco contraditórias. Por exemplo, como eu falei, o fato do Getúlio ter um poder absoluto e por conta disso ser um ditador fez com que em algumas épocas ele tivesse um pouco de perseguição e censura contra seus inimigos. E o principal deles, sem dúvidas, é Carlos Lacerda, jornalista e governador do estado da Guanabara, era um político aqui do Rio de Janeiro, tinha muita influência e tal, era muito famoso em todo o Brasil, ele era considerado o inimigo número 1 do Vargas. Ele sempre foi uma pedra no sapato muito grande do Getúlio por conta disso. Mas outros inimigos, como especialmente os comunistas, porque os comunistas foram, sem dúvida nenhuma, o grupo que mais sofreu na mão dos Vargas. O Vargas ele realmente fechou jornais comunistas, proibiu eles realmente fazerem manifestações públicas, enfim, censurou mesmo os comunistas, e por isso que ele é tão odiado por eles até hoje. Mas em contrapartida também, ele também perseguiu um pouquinho grupos integralistas, porque como eu falei, ele tinha maus olhares, embora não chegue aos pés do que ele fez com os comunistas. E também ele foi muito enfático na luta contra o Carlos Lacerda. Eles realmente se odiavam, não se davam nem um pouco bem o Vargas e o Lacerda. Outra polêmica também da vida dele é o fato de que no começo da Segunda Guerra Mundial, e também um pouco antes dela, o Vargas admirava bastante o Mussolini. Porque Mussolini tinha ideias um pouco parecidas com Getúlio, ideias nacionalistas, ideias corporativistas, ideias anticomunistas, que fez com que o Vargas então se aproximasse do Mussolini nesse sentido. Porém, com o tempo, que algumas coisas foram mudando e tal, à medida que a guerra foi avançando, por exemplo, os Estados Unidos ele acabou fornecendo um forte apoio financeiro e militar aqui para o Brasil para ele se juntar ao grupo dos aliados. E teve esse fato, e teve também o outro fato de que navios alemães atacaram navios brasileiros. Isso foi o suficiente para o Vargas acabar então declarando guerra contra o eixo. Esses dois fatos foram os principais para o Brasil entrar na guerra no ano de 1942. E o Brasil, para quem não sabe, foi muito importante na Segunda Guerra, especialmente no país da Itália. Não é à toa que tem mínimo umas 3 cidades lá na Itália que todos os anos eles fazem homenagens aos soldados brasileiros heróis que esses sim lutaram contra o fascismo. O Vargas ele lutou então contra o fascismo mundial, embora no começo ele demonstrasse um pouco de simpatia, especialmente com Mussolini. Com Hitler ele nunca demonstrou simpatia, com o Mussolini sim. Mas foi também no ano de 1945, que foi o ano que a Segunda Guerra acabou, a Alemanha se rendeu, enfim. Foi também nesse ano que o Vargas ele acabou sendo retirado do poder por parte de militares. Porque nessa época o Vargas já estava há muito tempo no poder, no caso há 15 anos. Ele estava como presidente do Brasil desde 1930. Já era 1945 que ele era ainda presidente, e era um presidente que tinha total poder nas mãos dele. Isso foi o suficiente então para que um grupo de militares não fizesse uma revolta, mas eles próprios meio que pediram com respeito até para o Vargas se retirar do poder. Eles não forçaram, não foi uma revolta armada. Eles próprios foram até o Vargas e o convenceram a renunciar, a sair do poder. É o que o Vargas fez de forma pacífica. O Vargas então saiu do poder e o novo presidente virou o Dutra, que era militar, e ele foi escalado como novo presidente. Mas o Vargas ele não ficou afastado da vida política, já que ele chegou até a ser senador da República nessa época, após ele ser então retirado do poder em 1945. Porém, gente, Vargas é Vargas, né? Ele ainda era o político brasileiro disparado mais popular que tinha, mais respeitado. Ele tinha apoio massivo, total e absoluto do povo, e tinha muito apoio por parte de militares. Era só um grupo de militares específicos que não queriam mais ele no poder e por conta disso o retiraram. Mas também havia muitos militares que eram a favor dele porque gostavam dessas ideias dele, nacionalistas, enfim, e respeitavam a ação dele na Segunda Guerra. Então, ele realmente tinha muito apoio do Brasil como um todo. Não é à toa também que agora o Brasil, que era uma democracia, que realmente agora iria ter eleições sérias com
todos os estados brasileiros tendo direito de participação, não foi diferente que no ano de 1950, que foi o último ano do Dutra no cargo de presidente, que o Vargas ele se candidatou a presidente do Brasil. E foi feito aquele famoso jingle do Getúlio Vargas, tal, a campanha dele que ficou muito famosa, até hoje é muito comentada, esse jingle dele, essa campanha dele na história do Brasil, porque ficou muito marcante. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Eu já botei o meu, não vais botar. Já enfeitei o meu, vais enfeitar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. E Vargas foi eleito com apoio total do povo. Trabalhadores do Brasil, depois de quase 6 de afastamento, durante os quais nunca me saíram do pensamento a imagem e a lembrança do grato e longo convívio que mantive convosco, eis-me outra vez aqui ao vosso lado para falar com a familiaridade amiga de outros tempos. E, bem, mas agora ele, no seu novo governo, de 1950, que iria durar até 1954, 4 anos no poder, enfim, ele já não tinha mais o poder que ele tinha antes. Ele ainda defendia ideias trabalhistas, nacionalistas, enfim, mas ele não tinha mais aquele apoio que ele tinha antes. No caso, ele não tinha mais todo o poder, toda a influência, enfim. Isso fez com que o Vargas ele acabasse recebendo forte pressão política dos seus inimigos, já que antes, no período do Estado Novo, que ele era ditador, que ele tinha poder total, ele tinha um fácil controle contra seus inimigos. Até mesmo contra o Carlos Lacerda, que era o seu inimigo máximo, ele conseguia lidar muito bem com isso, porque ele tinha poder total mesmo, ele podia criar a lei que ele quisesse, as Forças Armadas estavam totalmente ao seu comando, então era fácil ele lidar com seus inimigos. Porém agora, ele vivendo em uma democracia e tal, ele tendo limite no poder, muitos limites, melhor dizendo, ele se viu numa forte pressão política e vários movimentos estudantis, grupos militares, manifestações de alguns grupos na rua, empreitadas por parte de grupos integralistas e comunistas que ainda eram contra ele, ou seja, tanto a esquerda quanto a direita estavam fazendo pressão contra o Vargas e especialmente o Carlos Lacerda. Tava então uma fortíssima pressão política contra o Vargas nessa época. Jornais o tempo todo falando que o certo seria ele renunciar, porque ele não tinha mais tanto gás assim para continuar como presidente, embora ele fosse muito respeitado por todo mundo pelo seu legado político. Porque, gente, eu quero que vocês entendam, o Vargas ele mudou completamente tudo do Brasil. O Brasil antes era agrário, o Brasil antes era uma fazenda, o Brasil antes vivia a política do café com leite. Ele mudou tudo, ele tornou possível com que outros estados pudessem ser presidentes, pudessem ter influência nacional. Ele centralizou o poder do Brasil, unificou os estados, ele foi vitorioso na Segunda Guerra Mundial, ele ajudou os trabalhadores, os pobres, ele criou várias empresas que alavancaram a economia do Brasil, então ele tinha muito respeito. Mas já tinha um consenso e tal do povo, enfim, de que ele não tinha mais tanta força, tanta energia para continuar no poder. Então era diariamente os jornais, a mídia como um todo pedindo para ele renunciar. E era constantes ameaças, constantes revoltas de grupos inimigos dele, Carlos Lacerda, integralistas, comunistas, o tempo todo fazendo pressão em cima dele, que isso acabou gerando um forte impacto, um baque, um choque muito grande dentro dele, que ele acabou não conseguindo lidar muito bem com isso. E o que Getúlio Vargas fez? No ano de 1954, Carlos Lacerda acabou
sendo morto por um adversário político que era aliado do Getúlio Vargas, e isso foi um estopim, uma gota d'água para começar um forte movimento antes de Getúlio Vargas, contra ele, para ele sair do poder. Porque o Getúlio Vargas ele foi basicamente acusado de matar o Carlos Lacerda. Mas hoje, historicamente, já é comprovado, já é fato que o Vargas não teve mandato nenhum de assassinato. Porque a vida do Vargas foi profundamente investigada nessa época, especialmente depois disso, já que ele foi acusado de assassinar o Carlos Lacerda, ele começou a ser muito investigado, só que não foi encontrado nenhuma prova de que teve mandato, nada, não foi encontrado nada. Mas o simples fato dele ter sido acusado de assassinato foi o suficiente para o Vargas acabar não aguentando mais a pressão psicológica que estava em cima dele, extrema. As constantes investigações diárias da sua vida foram o suficiente para o Vargas acabar desistindo. E no mesmo ano que o Carlos Lacerda foi morto, Getúlio Vargas acabou se suicidando com um tiro no peito, na sua casa, no palácio que ele vivia, a casa presidencial. Ele acabou se suicidando. No caso, era o Palácio do Catete, para quem não sabe. Deixando uma carta que ficaria marcado para sempre na história do Brasil. A carta que ele escreveu a sua mais famosa frase: saio da vida para entrar na história. Não querem que o trabalhador seja livre. Não querem que o povo seja independente. Nada mais vos posso dar, a não ser meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. E aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo, e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo, não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil. Lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte e saio da vida para entrar na história. O Getúlio Vargas, então, como eu falei, ele definiu eras. Ele mudou para sempre a história do Brasil. Se o Vargas nunca tivesse existido, eu me pergunto quanto tempo que teria demorado para o Brasil deixar de ser agrário, deixar de seguir a política do café com leite, deixar de ser um país completamente separado e tal. Eu creio que se o Vargas não fosse presidente, nunca tivesse existido, o Brasil hoje está dividido em várias pequenas terras diferentes, em vários pequenos estados diferentes. Não ia ser esse país continental e belo como nós conhecemos hoje. Então veja a importância e a influência dele nesse sentido. E por que eu digo que ele teve muitos inimigos que assumiram o poder após ele falecer, após ele se suicidar? É o fato de que todos os políticos, basicamente, pós-Getúlio Vargas, seguiram políticas contrárias a ele. Não eram mais políticas nacionalistas, não eram mais políticas desenvolvimentistas, não eram mais políticas trabalhistas. Isso foi o suficiente para, por exemplo, o Enéas Carneiro, que é um herdeiro do Getúlio Vargas, chamou ele de o último nacionalista. Eu não preciso dizer mais nada, então. Quem foi o melhor presidente do Brasil e por quê? Do que eu conheço, Getúlio Vargas. No governo dele, o trabalhador teve... Trabalhador, eu estou falando daquele que trabalha. Pessoa que trabalha. Né? Teve pela primeira vez direitos. Ele teve o domingo remunerado, o salário mínimo, que naquela época era uma coisa justa. Então, se eu tivesse que citar um nome, seria Getúlio Vargas. É um cenário que Getúlio Vargas viu, né? Viu naquela época, quando ele nacionalizou o subsolo, né? Quando ele criou, o senhor sabe, né? Tanta coisa que nos fez, e ele daqui da região dos senhores, que nos fez ter orgulho da nossa pátria. Foi o último nacionalista. E lá pra cá, antes dos militares, durante e depois... É uma sucessão de governos entreguistas.